A nossa academia realiza hoje mais um evento cultural, que é o Chá Acadêmico, né? Neste projeto ASL na ABL. Hoje teremos uma palestra, Uma Vida Entre as Palavras, com o imortal da ABL, Geraldo Carneiro, que aqui se encontra. Essa parceria também, nossa, a gente agradece muito também à Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. Além dessa palestra, nós temos também, no Chá Acadêmico de hoje, outras ações conjuntas com grandes parceiros que nós temos, né? Como, por exemplo, com a UFMS. Hoje nós teremos Marcelo Fernandes, e juntamente com o músico Eric, que está com ele. Nós temos também a parceria com a Confraria Sociartista, hoje com duas grandes artistas, que vocês podem admirar, acompanhar a obra delas ali no hall de entrada da nossa casa, que é a Rebeca Vieira e Sônia Correia. E nós temos também, após a palestra aqui, nós temos na confraternização nossa lá, com os acadêmicos, com o nosso público, nós temos a apresentação dos músicos regionais Maria Rita, e através da parceria com a Confraria Sociartista, nós temos hoje também criando artes visuais ao vivo ali, como eu já disse, Rebeca Vieira e Sônia Corrêa. Teremos agora, para a nossa abertura musical especialíssima, né? Com a apresentação do projeto Música Erudita e Suas Fronteiras, realizado em parceria da nossa academia com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, dentro do Movimento Concerto. Hoje teremos a participação daquele que é o nosso parceiro organizador, né, desse projeto lá na UFMS, que é o professor doutor Marcelo Fernandes. E juntamente com ele está Eric Vinícius Moraes, que chamamos os dois ao palco com nossos aplausos agora.
Boa noite, que honra estar aqui, que alegria estar aqui tocando para vocês, uma alegria para mim. Obrigado, Henrique, por essa parceria, um presente para a gente. E uma noite tão especial, não é? Nosso acadêmico Carneiro aqui, que é conhecido, que estava esperado, todo mundo aguardando. Obrigado por ter aceito o convite, é uma honra para a gente. Eu feliz de estar aqui tocando. Esse Flor Amorosa que nós tocamos é uma música do Calado, Joaquim Calado, que é um cara que tocava quando o Villa-Lobos era jovem, né? O Calado é aí um pouco mais velho que a Chiquinha Gonzaga, ele vai virar o século XX, e é uma música muito famosa aí do Rio de Janeiro na virada do século XIX para o XX. E o Villa-Lobos com certeza conheceu isso aqui, com certeza, por isso que eu escolhi a obra. Mas o Villa-Lobos, com a inteligência dele, ouvindo bar no piano, tocava bem bar no piano, falou, cara, isso tem a ver, né? Então ele vai fazer uma obra chamada Baquianas Brasileiras, que ele mistura um pouco do estilo de bar mais sério a essa ideia mais leve do choro. Eu, só para ilustrar, vou tocar aqui um trechinho de um bar mesmo, aqui no violão solo, e depois a gente termina com a Baquiana Brasileira do Vila. Peço para ele ficar aqui do meu lado. Segue, né?
teremos o convidado da Academia Brasileira de Letras, Geraldo Carneiro. Vamos chamar agora ao nosso palco, com nossos aplausos, Geraldo Carneiro, e convido o nosso presidente Henrique de Medeiros para acompanhar o nosso convidado para as suas palavras. Boa noite, é uma satisfação a gente poder abrir mais uma noite com a Academia Brasileira de Letras aqui. Muito obrigado, Geraldo. Obrigado, agradeço também a Academia Brasileira para a gente, por toda essa parceria que tem havido, de vocês estarem presentes, e vamos ter a satisfação de poder ouvi-lo. Obrigado. Uma alegria estar aqui com vocês no Mato Grosso do Sul, essa terra encantadora que eu conheci por convite do Henrique. Fiquei encantado com a cidade e espero voltar aqui porque é um lugar realmente admirável. E queria fazer um parêntese, a música extraordinária que ouvimos antes aqui, e a fala do Marcelo. Em primeiro lugar, dar os parabéns a ele pela transcrição para o violão da música do Bach, uma transcrição sofisticadíssima. E ele falou do Bandeira como letrista, e o Bandeira não se assumia como letrista, que fazer letras de música não era uma tarefa elegante. Então ele assinava Manduca Piá, para que só as pessoas mais íntimas soubessem que as letras eram de Manuel Bandeira. E por uma coincidência eu ocupo na academia a cadeira número 24, que pertenceu a Manuel Bandeira. Santo da minha devoção. Quando eu soube, aliás, que a cadeira pertencia, eu fiquei em pânico. E, assim, gente, esse negócio é importantíssimo. Eu tenho que caprichar muito no discurso, me comportar muito bem para honrar o Bandeira. Aí fui ler o discurso do Bandeira sobre a academia e li as coisas que ele escreveu sobre a academia. Ele entrou para lá achando que era uma coisa qualquer, assim, era só uma pompazinha, nada demais. E quando ele se deu conta da importância da academia, ele próprio ficou em pânico também, segundo a descrição dele, e aí teve que fazer um estudo das origens da academia para que fizesse jus àquela honraria que estava recebendo. Mas, falar um pouco a meu respeito, eu, ao contrário de grande parte da minha geração, não me deixei seduzir pelas sereias do poema Piada, do modernismo brasileiro, encarnado principalmente em Oswald de Andrade. Tinha me aproximado da poesia desde muito cedo, porque eu era um menino arteiro, e quando minha casa recebia alguma pessoa importante, eu era exportado para a casa de um amigo de meu pai, 20 anos mais velho do que ele, e graças a esses momentos no exílio, eu tive o prazer de conhecer, através desse amigo de meu pai, poetas da virada do século XIX para o XX, figuras como Cruz e Souza e, posteriormente, Augusto dos Anjos. Aliás, o primeiro poema pelo qual me encantei, ali pelos 5 anos de idade, foi um poema de Cruz e Souza chamado Caveira. Não sei se vocês se lembram desse poema, que diz mais ou menos assim: olhos que foram olhos, 2 buracos, agora fundos no ondular da poeira, nem negros, nem azuis, nem opacos, caveira. Boca de dentes límpidos e finos, de curva leve, original, ligeira, que é feito de teus risos cristalinos, caveira, caveira. E aí o poema ia por aí afora e eu achava aquilo sensacional. Eu não sabia exatamente o que era uma caveira, mas achava aquilo lindo. E aí, em minha casa, cultivava-se muito a poesia. O Velho Testamento lá de casa era um livro de Carlos João de Andrade, chamado O Claro Enigma, que eu lia e não compreendia exatamente o que aquele livro queria dizer, mas achava aquilo interessantíssimo, sem compreender quase nada. E o Novo Testamento lá de casa era Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, que fazia aquelas canções deslumbrantes, na minha infância de muitos aqui, imagino na minha também, em parceria com Tom Jobim e com Carlos Lira, sobretudo, que foi o período de ouro daquela parceria. E logo em seguida veio Baden Powell, mas é já um capítulo posterior. E eu me encantei assim pela poesia desde sempre, mas o meu encanto maior era pela música. Eu sonhava ser músico. Estudei piano, estudei violão e tal, estudei teoria musical.
E eu tinha uma certa relação problemática com os poetas, porque o primeiro poeta que eu conhecia era Augusto Frederico Schmidt, que visitava o nosso modesto apartamento de classe média e fazia ofertas indecorosas a meu pai. Sugeria a ele, por exemplo, que lhe daria de presente uma televisão. Nós não tínhamos televisão, então era um objeto de consumo, assim, um sonho de consumo de quase toda a classe média brasileira, naquele momento em que chegava ao Brasil essa máquina de fazer louco, como posteriormente foi apelidada por Sérgio Porto, o Stanislau Ponte Preta. E depois conheci Vinícius de Moraes, que ia pegar as filhas no colégio em que eu estudava, a bordo de um carmanguia, e ele usava os cabelos grandes. Então, eu achava aquilo esquisitíssimo. E de fato, tinha uma inveja tão grande dele, só fui perceber depois, que me tornei um cabeludo e só não comprei o carmanguia porque me faltava dinheiro para tanto. E, finalmente, o melhor amigo de meu pai era o poeta e cronista Paulo Mendes Campos. E era uma figura encantadora, um contador de casos, uma figura encantadora, elegantíssima, mas quando bebia o segundo uísque se tornava um monstro, o que era muito comum naquele tempo. Acontecia nas melhores famílias, nas piores também. E Paulo, um belo dia, tivemos uma discussão futebolística. Ele torcia pelo Botafogo e eu, a exemplo de meu pai, torcia pelo Fluminense. E estávamos almoçando num restaurante ali na rua Dias Ferreira, no Leblon, recém-inaugurado, chamado La Mole. E tivemos uma discussão elegantíssima sobre futebol, Paulo Mendes Campos e eu. E eu dizia a ele Botafogo, ele me dizia Tricocô. E ficamos naquela troca de palavras elegantes, Botafogo, Tricocô, até que a discussão serenou e Paulo fez menção de ir ao banheiro e, quando estava a caminho do banheiro, me deu uma gravata e ameaçou me estrangular. Eu fui salvo por um amigo da família, um pernambucano chamado Jorge Campelo, a quem eu estou grato e a quem devo a minha presença aqui, porque se não fosse o Jorge Campelo, eu talvez tivesse morrido estrangulado por Paulo Mendes Campos. Mas depois ficamos muito amigos, ele me deu alguns poemas para que eu musicasse, um deles, aliás, maravilhoso, chamado Mineiro no Rio, que era um poema parecido com outro poema drummoniano chamado Prece de Mineiro no Rio. Enfim, uma descrição daquele fascínio de mineiro que se depara com o mar e que se encanta com o Rio de Janeiro daquele momento, daqueles anos dourados. Mas eu fiquei emocionado aqui, vou ter que consultar meu roteiro, porque senão me perco e começo a falar de coisas talvez menos interessantes do que Aí comecei a escrever minhas letras de música e alguns poemas também. E o primeiro poema meu que foi publicado foi num jornal chamado Estado de Minas. E o editor publicou o poema, mas me disse assim, olha, esse seu poema é muito obscuro, você é um escritor muito obscuro. Então eu fiquei preocupado com aquilo, destruí a carta que ele me mandou, fiquei chocado de ser repreendido assim, por meu primeiro crítico e corri em busca de ser um escritor mais claro. E escrevi, então, alguns poemas com essa tentativa de clarificar o meu texto, e um deles dizia assim, ó cunhãs, ó indiazinhas em flor, quisera ser o vosso Pero Vaz, cronista das vergonhas saradinhas, naufragar nessas Índias do Ocidente, cheio de fantasias orientais, ser vosso fauno sem après-midi, cevado, ai de mim, aipim e cauim, até me converter num querubim, e numa patuscada bem pagã, Kubanacan ao fundo no atabaque, oferecer o corpo em holocausto, para sentir com a graça de Tupã os vossos dentes me rasgando a carne. Nhaque, nhaque, nhaque. Também militei em poemas de amor, um deles chamado Como Fazer Florescer a Flor, em que eu estava em dúvidas matrimoniais. Então escrevi um poema que diz,
Como é que diz o poema mesmo? É assim: casar ou não casar, esta é a questão. É igual aqui ou no Cazaquistão, que eu chamaria de casar-quistão. Ou, se você quiser quistão. O que está fora de questão é a Marte, mesmo que seja em Vênus ou em Marte. Mas se eu pudesse escolher, acredite, escolheria o reino de Afrodite. Não sei se por qualquer superstição, vinda, sei lá, de algum sei lá quistão, ou por amor de outras mitologias, dos orixás da Grécia ou da Bahia. Não que lá em Marte fosse a Marte menos, mas eu preferiria a Marte em Vênus. E mais o meu primeiro crítico. Muito obrigado. Apesar dessa busca pela clareza, percebi que meu primeiro crítico tinha toda a razão, e por isso vou mostrar para vocês uma letra do período em que eu era um autor profundamente obscuro, cantado na voz de um nativo daqui do Mato Grosso do Sul, Ney Mato Grosso. Podemos exibir? É uma parceria com Astor Piazzolla, uma música chamada As Ilhas. Pode ser? Pode ser aqui? Tem som? Não tem som? Vi moscas urdindo fios de sombra na madrugada. Vi sangue numa gravura e morte em caras paradas. Vi avis de meia-noite e frutas elementares. Vi a riqueza do mundo em bocas disseminadas. Vi pássaros transparentes na minha casa assombrada. Vi coisas de vida e morte, vi coisas de sal e nada. Vi um cachorro sem dono à porta de um cemitério. Vi a nudez nos espelhos, cristais na noite velada. Vi uma estrela no meio da noite cristalizada. Vi coisas de puro medo na escuridão espelhada. Vi um cruel testamento de anjos na madrugada. Vi fogo sob a panela no forno de uma cozinha. Vi bodas inexistentes de noivas assassinadas. Vi peixes no firmamento e tigres no azul das águas. Mas não via claramente a circunstância
ilhas, nos rios e nas vertentes, e vi que não via nada. Ele é maravilhoso, né? Ele é uma maravilha. Ele gravou essa música 2 vezes. A primeira no primeiro disco solo dele, assim que saiu dos Secos e Molhados. E eu tive um encontro, não ia falar sobre isso, mas vou contar esse encontro. Eu tinha feito minhas primeiras parcerias com o Egberto Gismonti e um disco do Egberto foi ouvido pelo Astor Piazzolla em Buenos Aires. E ele gostou muito das músicas, gostou muito das letras, chegou ao Brasil e falou com Nana Caymmi, que era grande amiga dele, tinha saído do Brasil praticamente, não exilada por motivos políticos, mas por motivos artísticos. Ela recebeu uma vaia monumental quando ganhou o Festival da Canção de 1966, cantando a música Saveiros, que era uma música linda. Aliás, como se vai a mal, né? Nos festivais brasileiros, impressionante. Depois a vaia do Sabiá, também imperdoável. São vaias, enfim. Mas a Nana ficou chateadíssima, saiu do Brasil e ficou amiga do Piazzolla em Buenos Aires. E o Piazzolla ouviu o disco do Egberto e queria fazer música comigo. Eu era um fedelho de 21 anos de idade. Quando ela me ligou e disse: olha, o Piazzolla está aqui ao meu lado querendo fazer música com você. Eu fui imediatamente, antes que ele mudasse de ideia, e nos tornamos parceiros e fizemos 12 músicas juntos. Depois ele me chamou para fazer um musical com ele sobre Evita Peron, que era a grande heroína nacional argentina. Enfim, só para explicar um pouco a origem disso aí, que eu fiquei agora um pouco atônito, me deparando de novo com essa canção. Mas ali pelos 20 anos de idade, começaram a gostar da minha poesia, ao contrário daquele meu primeiro editor. E aí o poeta Afonso Romano Santana era professor da PUC, diretor do Departamento de Letras, me pediu uns poemas. Eu tinha 3 ou 4 poemas, 5 poemas, e ele publicou, então, numa antologia na época, e logo em seguida um outro professor, Cacaso, não sei se vocês já ouviram falar dele, é um poeta interessantíssimo, um letrista sensacional, um dos letristas mais inspirados da história da música brasileira. Ele era um mineiro, assim, um mineirinho genial, um anarquista assim, interessantíssimo. E aí o Cacaso, meu professor, também chamou para publicar um livro. Eu também não tinha um livro pronto, eu escrevi um livro às pressas para fazer parte de uma coleção que eu tive até, apesar de tive a ousadia de batizar de coleção Frenesi. Publicamos então nossos primeiros livros no início dos anos 70 e eu continuei encantado pelo Rio de Janeiro, e foi o Rio de Janeiro que me aproximou de figuras quase que folclóricas da música carioca, entre os quais esse que se tornou ultimamente o meu mais frequente parceiro, Martinho da Vila. Eu queria mostrar para vocês a primeira parceria que fizemos juntos. Martinho me encomendou pela manhã uma música em que um violão dialogasse com um cavaquinho. E por uma dessas sortes da vida, a tal da inspiração aparece de vez em quando, de modo geral, o que funciona mesmo é a transpiração. Mas nesse dia, por acaso, eu recebi uma iluminação vinda de não sei de onde, e fizemos essa nossa primeira canção, que se chama Escuta Cavaquinho. Você toca para nós? Martinho da Vila, Escuta Cavaquinho. Se você não tocar, eu vou ter que falar um
pouco mais. Escuta, cavaquinho, as minhas preces, senão o tempo passa, a gente esquece. Esquece de aprontar a fantasia, de celebrar a dor e a alegria. Toca pra que um sonho realize, ou pelo menos guarde um press release, pra que no futuro possam ler que somos seres que se amam tanto e que misturam alegria e pranto. Eu violão, você cavaquinho, eu na canção, você do chorinho. Sem acordar, se era noite ou se era dia. Felicidade, uma utopia que a gente curtia e vivia no presente desse país que é toda eternidade. Com esse sol desfilando em carro aberto, o futuro muito incerto, mas já pleno de saudades. Violão, você cavaquinho, eu na canção, você no chorinho. Sem acordar, se era noite ou se era dia. Felicidade, uma utopia que a gente curtia e vivia no presente desse país que é toda eternidade. Com esse sol desfilando em carro aberto e o futuro muito incerto, mas já cheio de saudades. Você cavaquinho, eu na canção, você no chorinho. Sem acordar, se era noite ou se era dia. Felicidade, uma utopia que a gente curtia e vivia no presente desse país que é toda eternidade. Com esse sol desfilando em carro aberto e o futuro muito incerto, mas já cheio de saudades. Obrigado. Como eu disse no princípio, minha geração de poetas ficou muito ligada à chamada poesia marginal, que defendia uma espécie de vitalismo primitivo, e confesso que nunca me identifiquei completamente com esse ideário, porque havia muitos clássicos que eu admirava, clássicos que conservassem um frescor. E o meu primeiro clássico, como disse para vocês, foi Cruz e Souza, mas o meu terceiro clássico, a despeito do poema Os Lusíadas, que é um poema que tem momentos interessantes, mas é chatíssimo, e conta 3 vezes a história de Portugal. Quer dizer, precisa ter um revisor para dizer, o Camões, você já disse isso. Camões, eu até pensei em fazer, uma época, João Ubaldo Ribeiro e eu tivemos a ideia de fazer uma versão concisa dos Lusíadas para a juventude, para que a juventude pudesse admirar as maravilhas que esse poema tem. Mas o Camões lírico era para mim uma fascinação total, sobretudo num poema dele, um soneto que é o meu favorito, que diz assim: erros meus, má fortuna e amor ardente, em minha perdição se conjuraram, os erros e as fortunas sobejaram, que para mim bastava amor somente. Tudo passei, mas tenho tão presente a grande dor das coisas que passaram, que as magoadas iras me ensinaram a não querer já nunca ser contente. Errei todo o discurso de meus anos, dei causa que a fortuna castigasse as minhas mal fundadas esperanças. De amor não vi senão breves enganos.
Ó quem tanto pudesse que fartasse esse meu duro gênio de vinganças. Eu tive a ousadia de fazer uma paródia de baixo nível desse poema, que começa dizendo assim: Eros meu, mais fortuna e amor aos dentes. Essa mulher só pensa em cocaína. Que predições ou perdições me reservara a musa das paixões, ó musa avara. Não me atrevo a chegar ao fim da minha paródia, porque essa plateia elegante não merece escutar alguma coisa de tão baixo nível. Mas outro de meus clássicos assim inescapáveis foi William Shakespeare. Ele chegou para mim de uma... Eu costumava ler Shakespeare e não compreendia o prestígio poético dele, porque eu lia em português e achava aquilo esquisitíssimo. E lia em espanhol também e não compreendia o prestígio poético de Shakespeare, porque aquilo me parecia meio confuso, uma linguagem, não diria nem decifrável, uma linguagem desagradavelmente obscura e cheia de eruditices, que me pareciam absurdas, ainda mais para um texto teatral. Ficava imaginando, meu Deus, como é que alguém põe isso em cena? Você não dá para compreender quase nada. Aí, em 1981, fui procurado por um grupo de atores. Eu tinha acabado de publicar meu segundo livro de poemas, eles leram meu livro e disseram assim, não, gostaríamos que você traduzisse para nós A Tempestade, que é uma das últimas peças de Shakespeare. Eu disse, mas por que vocês querem que eu traduza? Eu disse, sim, porque você faz os poemas de amor, então eu acho que isso vai ser bonito, a gente ter uma tradução fresca, porque todas as traduções que lemos nos pareceram insatisfatórias. Aí eu fiz um teste, traduzi uma cena de amor entre os dois personagens jovens da peça, Ferdinando e Miranda, depois foram encarnados por Maria Padilha e Miguel Falabella no teatro. E aí, quando eu fui ler em inglês o Shakespeare, eu falei, gente, mas isso é maravilhoso. Eu descobri que o Shakespeare, no original, era extraordinário. E aí aceitei a tarefa de fazer a tradução da Tempestade, quase enlouqueci, levei 4 meses desesperado para terminar a tradução, porque a cena de amor era simples, mas as outras cenas eu tive que cortar um dobrado terrível. E aí a peça foi encenada, ficou 2 anos em cartaz e eu comecei a ser chamado diversas vezes para traduzir outras peças de Shakespeare. E ali, da virada dos anos 90, eu resolvi traduzir também alguns poemas shakespearianos, para chegar perto do coração da matéria shakespeariana, né? Então traduzi, tem um lá que eu adoro, que é o 76, que diz assim: por que meu verso é sempre tão carente de mutações e variação de temas? Por que não olho as coisas do presente atrás de outras receitas e sistemas? Por que só escrevo essa monotonia tão incapaz de produzir inventos que cada verso quase denuncia meu nome e seu lugar de nascimento? Pois saiba, amor, só escrevo a seu respeito. E sobre o amor, são meus únicos temas. E assim vou refazendo o que foi feito, reinventando as palavras do poema. Como o sol, novo e velho a cada dia, o meu amor rediz o que dizia. Falei assim, puxa, esse cara é bom, esse cara inclusive é perigosíssimo, porque se ele sair espalhando essas palavras de amor, ele tem uma capacidade de sedução temível, né? E havia outros poemas que não eram tão límpidos assim, que tinham uma sintaxe mais arrevezada, às vezes mais barroca. E me lembro de um deles pelo qual sou apaixonado, que é um que faz o elogio do casamento e que diz mais ou menos assim: não tenha eu restrições ao casamento de almas sinceras, pois não é amor o amor que muda o sabor do momento e se move e remove em desamor. Ah, não, o amor é mais... Eu me esqueci. Ah, não, o amor é força mais constante, que enfrenta a tempestade e não balança. É a estrela guia dos batéis errantes, cujo valor lá no alto não se alcança. Esqueci o poema. Fiquei comovido aqui, porque o poema é tão bonito. É um poema que fala de casamento. E aí, me tornei tradutor
constante. A última peça que traduzia por encomenda de uma editora do Rio Grande do Sul foi Romeu e Julieta, que também quase me levou à loucura. Traduziu o Hamlet, está em cartaz no Rio, esteve em cartaz no mês passado no Centro Cultural Banco do Brasil. Enfim, são tarefas assim terríveis. Você se sente assim um Sísifo. Você consegue botar a pedrinha no alto da montanha, a pedrinha rola de novo, é um negócio infernal. Mas o meu querido Shakespeare se tornou um clássico, para mim, fundamental. Depois de tê-lo conhecido... E tem um parceiro, que é o Francis Haim, que é o parceiro que melhor consegue compor música para os poemas que eu escrevo. Até eu trouxe aqui um deles, cantado pela Simone, e ele musicou impecavelmente. Eu queria mostrar para vocês uma canção que se chama Existe um Céu. Será que você toca aí para a gente? Maravilha. Existe um céu onde moram as amadas que o coração desinventou, um lugar onde vagueiam palavras de amor, restos de sol e solidão, ecos de falas amplificadas pela paixão, que na poeira do tempo se desfez. O amor é o bem maior que existe em mim. O amor é o mal maior que existe. O amor é o bem maior. O amor é o mal e o bem. Existe um céu, labirinto, minha amada, e a minha sombra ali vagueia para sempre entre os fantasmas da celebração e da dor, entre os fantasmas da celebração e da dor. Existe um céu, labirinto, minha amada, e a minha sombra ali vagueia para sempre entre os fantasmas da celebração e da dor, entre os fantasmas da celebração e Obrigado. Sabe que lembrei de contar uma história. O Francis musica as palavras brilhantemente. Às vezes, quando o poema não está bem acabado, ele arranja um jeito musical de... Esse, por acaso, ele musicou ipsis literis, mas, em uma geral, ele melhora muito os poemas. Eu costumo dizer que dou para ele os poemas que não deram certo. E ele vai lá, e a música faz com que os poemas ganhem uma densidade que não teriam. Só que uma vez eu mandei para ele um poema shakespeariano
E é um clássico shakespeariano, o soneto número 18, que diz assim: te comparar com um dia de verão, tu és mais temperada e adorável. Vento balança em maio a flor botão, e o império do verão não é durável. O sol às vezes brilha com rigor, ou sua tez dourada é mais escura. Toda beleza, enfim, perde o esplendor, por acaso ou descaso da natura. Mas teu verão nunca se apagará, perdendo a posse da beleza tua, nem a morte rirá por te ofuscar, se em versos imortais te perpetuas. Enquanto alguém existe, enquanto alguém respire e veja e viva este verso e nele sobrevivas. Aí o Francis pegou esse soneto e musicou lá a maneira dele e acrescentou algumas coisas. Eu falei, ô Francis, esse a gente não pode acrescentar, porque isso é um soneto shakespeariano. Então tivemos que abdicar da nossa canção. Ele até, no último, mais recente, como é que se chama hoje? Não é mais CD, é um CD, é um CDzinho. Saiu em CD. Botamos o nome de Shakespeariana, porque não pode, enfim, o soneto foi modificado pelo compositor. E, por coincidência, estávamos falando, Henrique e eu, hoje à tarde, e me lembrei de um episódio de um sul-mato-grossense ilustre, que é o Manuel de Barros. Eu tive a alegria de conhecê-lo, levado pelo capista de 2 de seus livros, que era meu grande amigo Milor Fernandes. Fomos visitá-lo no Humaitá, onde ele tinha um apartamento no Rio, e eu cheguei lá e falei, Manuel, muito prazer te conhecer. Ele falou assim, não, rapaz, já te conheço. Eu falei, me conhece como? Eu estudava no mesmo colégio da Marta, a filha dele, e íamos estudar em casa dele. Ele morava em Ipanema nessa altura e não no Humaitá. E aí ele me conhecia desde criança. Então, de fato, Manuel é meu amigo de infância. E, curiosamente, Manuel costumava dizer que no que ele escreve só 10% é mentira. No meu caso, a situação é mais grave. Eu não consigo mentir absolutamente. Então, talvez uns 5% no máximo, para tentar me irmanar aí a tese do Manuel. Inclusive, o Manuel não mente nada, é a conversa fiada dele dizer que mente. E aí eu, em tudo que escrevo, às vezes escrevo as coisas imaginando que estou fazendo uma ficção, e quando vou reler fico em pânico, porque é uma espécie de striptease metafísico que a gente faz no que escreve. Até lembrei de um poema aqui que eu gostaria de ler para vocês, que, de certa maneira, me representa no que há de mais assim, íntimo. Então, vou partilhar com vocês essa intimidade aqui poética. Um poema chamado Bazar de Espantos, que diz assim: eu não tenho palavras, exceto 2 ou 3 que me acompanham desde sempre, desde que me desentendo por gente, nas priscas eras em que eu era eu mesmo. Agora sou uma espécie de arremedo, despido das minhas divinaturas. Já não me atrevo ao ego sum qui sum. Guardo, no entanto, em meu bazar de espantos, a palavra esplendor, a palavra fúria. Às vezes até me arrisco a palavra amor, mesmo sabendo, por trás de suas plumas, o rastro irremediável de outro verso, ou, quem sabe, a sintaxe do universo. E para arrematar esse papo, eu gostaria muito de conversar com vocês depois disso. Eu vou dizer um poeminha que ainda não virou música, mas que eu acho que arremata esse princípio de conversa que eu espero seja amplificado pela voz de vocês. E diz assim: o amor é o tal total que move o mundo, a tal totalidade tautológica, o como somos nossos cromossomos,
nos quais nunca se pertenceu ao nada. Só pertencemos ao tudo total, que nos absorve e sorve as nossas águas, e as nossas mágoas ficam revoando como se revoltadas ao princípio. Aquele principício originário, onde era Orfeu, onde era Prometeu. E continua sendo sempre lá, o cais, o nevermore, o nunca mais, o tal do és pó, e ao pó retornarás. Muito obrigado.